Estamos nós praticamente na última fase da nossa caminhada sobre elementos para entendermos e praticarmos a economia de Clare Francisco. Nesse último trecho, eu gostaria de propor que a gente concentre um pouquinho os nossos olhares para o papel do governo. E uma vez mais, vale a pena a gente comparar e contrastar as propostas da economia de Clare Francisco, patrocinadas pelo Papa Francisco, com aquilo que a gente vê todos os dias no noticiário, na televisão, nas redes de comunicação, inclusive nas nossas formações universitárias, que é aquilo que nós chamamos de economia voltada para o mercado financeiro. Lembre-se sempre que quando a gente fala aqui em economia voltada para o mercado, é economia voltada para o mercado financeiro. Para a economia voltada para o mercado financeiro, o Estado deve ser mínimo em educação, em saúde, em habitação, toda e qualquer coisa que queira dizer que diz respeito ao bem-estar social. Basta ver o que essa economia do mercado financeiro fez com a nossa Constituição, congelando os gastos, retirando da nossa Constituição a obrigação do Estado de prover recursos para a saúde, educação, num montante compatível com a necessidade de inclusão social no Brasil. Então, tudo aquilo que é para o bem comum é visto como despesa que precisa ser contraída. Agora, essa economia voltada para o mercado financeiro é sempre muito favorável, muito veemente na solicitação de apoio do Estado aos interesses dos grandes conglomerados do capital improdutivo. Basta a gente ver os dispêndios feitos por governos quando da crise de 2007, 2008, para resgatar bancos, para recuperar bancos, e mesmo agora na pandemia. Na pandemia, os bancos estão lucrando a partir do apoio financeiro dos governos, dentre os quais o governo brasileiro. Na economia de Clare Francisco, o Estado tem que estar presente na proteção à vida, nos mais amplos sentidos, seja a proteção da vida na natureza, seja a proteção na vida da biodiversidade, da diversidade cultural, né? Vide o apoio, o esforço que o Papa Francisco fez no sentido de apoio aos povos da floresta, inclusive promovendo aquele sínodo dos povos da floresta na Amazônia. Quanto ele conclama a que nós protejamos a nossa natureza, não só a nossa natureza enquanto exuberância da biodiversidade, mas também da diversidade cultural representada pelos povos da floresta. Na economia de Clare Francisco, o Estado tem que ser muito atuante para atenuar desequilíbrios sociais provocados pela concentração de renda, né? Fazendo tributação de grandes empresas, de grandes patrimônios, de grandes lucros, né? E, ao mesmo tempo, apoiando renda mínima para todos, para que todos e todas possam ter vida digna. Para a economia do mercado financeiro, eu de vez em quando saio assim, porque eu tenho um improviso aqui, tá? Então, a economia do mercado financeiro, os governos se curvam à crescente transformação de bens e serviços essenciais em mercadorias voltadas para o lucro de poucos. Basta a gente ver o que o governo brasileiro patrocinou recentemente, a modificação na lei de saneamento, transformando a água em mercadoria, né? Também como que tanto o governo federal quanto governos estaduais e governos municipais estão fazendo vistas grossas a transformar a educação em mercadoria, com escolas locais sendo compradas por grandes conglomerados, como que a saúde cada vez é mais mercantilizada, não só pelos planos de saúde, pela própria operação de clínicas, pela própria operação de hospitais, como a cultura, né, vem sendo transformada numa mercadoria, quando ela faz parte de toda a sociedade. Na economia de Clare Francisco, os governos, inclusive municipais e estaduais, precisam serem parceiros da população em ações em que ela pode ser mobilizada para o bem comum. A população pode ser mobilizada para o bem comum em termos de alimentação, né?
compras que prefeituras e estados podem fazer da agricultura familiar para a merenda escolar, para muito além dos 30% que são estabelecidos como o limite mínimo. Né? Então, os estados e municípios estão obedecendo só os 30%, que é o mínimo. Né? Parcerias com movimentos da agricultura familiar, seja o MPA, seja o MST, né? e moradores na construção de hortas comunitárias. Né? Ou seja, a competência desses nossos agricultores podem vir às cidades, sejam elas pequenas, médias ou grandes, e podem contribuir com a população na construção de hortas comunitárias, melhorando a qualidade do alimento, melhorando a qualidade da sociabilidade. Na educação, os estados e municípios também podem, eu estou falando de estados e municípios, porque a gente não pode contar nesse momento com o governo federal para qualquer coisa que seja voltada para o bem comum, lamentavelmente. Né? Então, na educação, os estados e municípios podem apoiar alternativas de educação, como, por exemplo, a educação da alternância, que o MEPS, no Espírito Santo, promove há tanto tempo e muito relegada ao segundo plano, seja pelas autoridades municipais quanto estaduais. Na saúde, né, há que se fazer parcerias, o Estado precisa apoiar movimentos sociais na implantação de serviços e práticas alternativas, inclusive contando com saberes populares. Né? Conforme a gente já viu aqui mesmo, foi discutido com a Ana Rita, né? Como que nós podemos aproveitar os saberes populares, saberes dos povos originários, como nós podemos aproveitar conhecimento que os nossos agricultores, que as nossas pessoas têm sobre ervas, para também participar, para também cuidar da saúde das pessoas. Certamente, os governos podem apoiar muito melhorias de bairros pobres e favelas usando mão de obra local. Não é? Ou seja, não é possível que a gente só tenha gastos nos bairros pobres, nas favelas, usando empresas que normalmente podem ser de porte maior e que não usam mão de obra local. Então, o trabalhador sai do bairro pobre, sai da favela para trabalhar em outros bairros e outros trabalhadores saem dos seus bairros para vir trabalhar para empresas na favela, nos bairros mais pobres. Eu acho que a gente pode quebrar essa lógica, que é a lógica que só o poder público só pode fazer construção se for contratando a empresas, e muitas vezes grandes empresas. Né? Sem dúvida nenhuma, os estados e os municípios podem ajudar, e muito, no estabelecimento do microcrédito, né? Apoio a associações de bairros que facilitem o acesso de pessoas e de empresas de menor porte ao crédito, a qual normalmente eles não têm acesso via os bancos normais, porque os grandes bancos não têm interesse em fazer pequenos empréstimos, não têm interesse em receber o empresário menor, não interessa atender aquela pessoa que está procurando um financiamento inicial, às vezes até para comprar um fogão industrial, comprar um congelador. Ou seja, há muito espaço para estados e municípios apoiarem atividades voltadas para isso que a gente chama de economia de Clare Francisco, né? A economia voltada para o bem comum, voltada para a geração de emprego, voltada para a melhor distribuição de renda. E, sem dúvida nenhuma, as comunidades podem ser mobilizadas pelos estados, pelos municípios, na recuperação de recursos naturais, seja a recuperação de córregos e rios, e nós já tivemos inúmeros movimentos muito interessantes de recuperação. Vamos lá para fazer limpeza, a própria Baía de Vitória muitas vezes limpa por moradores de Cariacica, moradores de Vitória, moradores de Vila Velha, estou falando de Vitória, mas em outros municípios também existe isso para córregos e para rios. Pode ser certamente mobilizada para o reflorestamento de encostas com espécies nativas, protegendo a população, dando maior segurança à população contra desmoronamento e, obviamente, melhorando a qualidade de vida, não só de quem mora na vizinhança, mas de toda a cidade. Né? E essas e tantas outras parcerias possíveis que já existem ou já existiram. Né? Papa Francisco está mostrando que isso acontece no mundo todo. Quando ele fizer reunião em outubro, novembro, em Assis, convocando pessoas do mundo inteiro, mais de 1.000 jovens no mundo inteiro, ele vai estar falando, ele não vai estar falando de teoria, não.
Ele vai estar falando de coisas que já estão sendo praticadas neste sentido, onde governos, sim, mobilizam e são mobilizados pela população para atender os interesses da população, que pode ser nas coisas mais simples de saneamento, que pode ser na coisa dos mutirões de habitação, né? Os mutirões de melhoria dos bairros, no próprio nos mutirões para que você tenha acesso à internet, para que esses bairros possam ter acesso à internet. Ou seja, é muito possível que a gente comece, que a gente possa ter parcerias dos estados e dos municípios, por mais que eles estejam, neste momento ou em outros momentos, passando por crises financeiras. Mas, normalmente, estados e municípios não têm crise financeira quando é para conceder incentivo fiscal a grandes empresas. Grandes empresas que nem sempre geram mais emprego, geram mais renda, mas certamente eles poderiam também alocar recursos e deveriam alocar recursos para apoiar micro e pequenas empresas que têm tanta coisa que possa fazer, para apoiar atividades dos municípios, atividades das comunidades voltadas para o bem comum. Sem dúvida alguma, que fique muito claro, mudar este foco de interesses de poucos para aqueles da maioria pode ser simples, mas está muito longe de ser fácil. Os interesses dos poucos que têm muito são bem definidos e muito bem defendidos por todos os poderes constituídos, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário. E isso é muito bem feito e muito bem orquestrado pela grande imprensa, pelos meios de comunicação, inclusive as redes sociais, onde eles conseguem dominar em função dos seus recursos financeiros. Então, sem dúvida nenhuma, os interesses da maioria, da natureza, dos excluídos, têm no Papa Francisco um forte aliado. Então, é um momento em que nós temos que nos somar a ele, buscando sensibilizar governantes no tecimento de novas regras para a atuação do poder público voltadas para o bem comum. E, sem dúvida nenhuma, é hora de todos e todas nós colocarmos mãos à obra. As grandes transformações que nós desejamos, que o Papa Francisco está patrocinando através de inúmeras iniciativas, tem um lugar para começar, dentro de nós mesmos. A gente vai dar continuidade a esta quinta caminhada na próxima quarta-feira, para aqueles que estiverem me vendo no sábado, na próxima quarta-feira, com a participação da Lia do MST e do Edebrand, que é professor universitário, militante de movimentos sociais. Venham com a gente, estejam conosco, seja ao vivo, seja vendo as nossas gravações e vendo as gravações das lives, no momento que for mais apropriado. Mas, acima de tudo, um convite. Comece a olhar no seu entorno, no entorno do seu bairro, no entorno da sua cidade, no entorno do seu estado, no entorno do seu país, quantas coisas já são feitas na toada daquilo que o Papa Francisco chama da economia de Clara e Francisco. É só a gente buscar esses bons exemplos, buscar reviver alguns deles, recuperar outros e buscarmos novas experiências e novos experimentos. Sem dúvida alguma, a gente pode até errar, mas a gente vai estar cometendo, se for, erros novos. E esses erros novos serão muito menores do que todos os prejuízos que nós temos tido com essa economia concentradora de recursos, destruidores de vida, seja, uma vez mais, a vida natural, seja a vida social, seja a vida cultural. Paz e bem.